graças ao nosso bom Deus, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma terça-feira de milagres. Estamos aqui hoje, dia 19 de março de 2024, às 3 horas da tarde e 12 minutos. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui com a programação. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando através da TV Liberdade. Estão nos assistindo aqui dentro de Bom Jesus das Selvas no canal 23.1 e aqueles que nos acompanham pelo site da TV Liberdade, que é tvliberdadehd.com.br. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado. Essa programação ela está sendo gravada e ela vai para o canal do YouTube da Rádio Liberdade. A gente vai poder compartilhar. E eu já aproveito pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, porque assim você fica informado e você recebe as notificações. O próprio canal, o YouTube, recomenda e vai chegar para você. Quando você ficar abrindo o YouTube procurando alguma coisa, vai chegar lá essa programação e você vai poder compartilhar com mais facilidade. E dessa forma a gente vai fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos orar. O intuito dessa programação é orar. A Rádio Liberdade FM está chegando em cada casa, em cada lar. Pela TV e pelo site nós estamos chegando na palma da mão de muitas pessoas que estão com seu celular lá no site da TV Liberdade. Estão podendo acompanhar, assistindo essa programação de rádio no site da TV. Tá tudo junto. Rádio Liberdade, TV Liberdade, o site, na internet. Graças a Deus. São as portas que Deus abriu para que a palavra, o Evangelho, chegue ao máximo de pessoas possíveis. E nós sabemos que vai passar. Que muito em breve será impossível falar da palavra de Deus através de uma programação como essa. Será impossível alguém chegar numa rede social, numa rádio, numa TV e falar a respeito de Cristo Jesus. Tá? Será impossível. Vai chegar esse dia, está muito perto. Então nós temos que aproveitar o máximo que nós pudermos desse tempo que nós temos, nos doar, nos entregar. Nós temos que aproveitar o máximo dessa oportunidade que Deus está nos dando, abrindo essas portas para que nós possamos falar do amor de Deus. Orar, pregar a palavra. E o que eu vou fazer aqui agora é dobrar os meus joelhos, junto com você que pode também aí na sua casa dobrar os seus joelhos e nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que através dessa oração, Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas vão se manifestar na nossa vida. Coisas que a gente não consegue nem imaginar, de tão grandes que são. A gente só consegue desejar algumas coisas, Desejar um milagre. Quem vai orar do outro lado talvez vai pedir para Deus para ser curado. Vai pedir saúde para Deus. Vai pedir para Deus abençoar seu filho, seu esposo, sua família. Tem muitas coisas que a gente precisa e a gente pede para Deus. Tem muitas coisas que sufoca a gente e a gente quer socorro, a ajuda de Deus. E Deus é bondoso, misericordioso e nos ajuda. E nos socorre, nos livra, nos abençoa. Mesmo sem a gente merecer, porque não é merecimento nosso. Dobrar os joelhos aqui agora e orar, e você na sua casa também dobrar os seus joelhos e orar, não é merecimento. Quem diz que nós merecemos alguma coisa de Deus? Ou que eu mereço? Não. É um privilégio. Foi conquistado com alto preço. Esse acesso que nós temos à presença de Deus aqui hoje foi conquistado com alto preço. O próprio Filho de Deus desceu do céu,
Ele veio a esta terra, se fez carne, morreu por nós. Então o preço foi muito alto. Essa paz que nós temos com Deus foi conquistada através do sacrifício. O profeta Isaías falou sobre isso. Pelo Espírito de Deus, o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, olha só, que coisa extraordinária. Enquanto eu e você podemos desfrutar de uma paz com Deus, chegar até a presença de Deus, como a gente está fazendo aqui agora, a gente vai orar. Então a gente se ajoelha e a gente tem paz com Deus, a gente fala com Deus. O Filho dele, o unigênito, que estava à direita dele, o Todo-Poderoso, veio a essa terra e foi castigado no nosso lugar. Então, enquanto eu tenho paz com Deus, ele foi castigado. Para que eu tivesse essa paz com Deus hoje, para que eu pudesse falar com Deus, e Deus me ouvir, me aceitar, me receber e me atender, ele teve que passar por tudo isso. E eu só posso ser recebido e atendido por Deus no nome do Filho dele. É no nome de Jesus. Não tem nenhuma petição, não tem nada que eu possa pedir para Deus fora do nome de Cristo, sem o acesso do seu Filho, que eu possa receber. Não. Só Jesus. Só o Filho de Deus pode me aproximar do Pai. Então hoje eu tenho paz com Deus. E pense numa paz extraordinária, porque não está se tratando de uma paz externa, exterior. Eu não estou dizendo que eu estou em paz porque eu estou aqui no estúdio da rádio, aqui, né, nesse ar-condicionado, porque está tudo bem. Não, não é essa paz, não. Eu estou falando da paz que está aqui dentro. É da paz que excede todo entendimento, está na alma. Eu posso ser jogado no meio da cova dos leões. Lembra de Daniel lá no meio dos leões? Ele estava em paz. Se os leões fossem comer ele, tudo bem. Ia comer a carne, os ossos lá dele, tudo, porque os leões, a Bíblia diz que os inimigos de Daniel, quando foram jogados na cova, que depois que Daniel foi tirado de lá, os que armaram para Daniel ir para a cova para os leões comerem ele, antes de chegarem ao fundo da cova, a Bíblia diz que os leões esmigalharam todos os ossos deles. E foi jogado eles e as suas famílias, mulheres e crianças. Mas Daniel, os leões não chegaram nem perto dele. Nem sequer arranharam Daniel. E como é que Daniel estava? Em paz. Por quê? Porque Daniel sabia que se os leões comessem ele, ia comer só o corpo. Mas e a alma? A alma estava guardada, segura. Agora, daqueles homens perversos e maus, os leões comeram a carne e os ossos deles. E a alma foi para o inferno, para ser atormentada, porque fizeram mal. Porque tramaram contra um homem justo, que inclusive eles não acharam nada contra Daniel, nada. Eles não acharam nada contra Daniel para o acusar. Então tramaram, fizeram uma lei perversa e fizeram algo ali só para pegar Daniel. Na sua devoção a Deus. Fizeram uma lei que ninguém podia orar, ninguém podia fazer petição alguma a nenhum outro Deus, a não ser somente ao rei. Durante o espaço de 30 dias, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel não deixava de orar. Eles sabiam que Daniel tinha seu compromisso com Deus. Daniel chegava lá na sua janela, que dava de frente para Jerusalém, porque ele estava numa terra estranha. Daniel estava onde? Na Babilônia, longe da sua terra. Daniel estava longe do templo, longe da sua amada pátria, aonde a sua pátria servia, adorava a Deus. Ele estava no meio de um povo pagão, perverso. Um povo de cultura, de costumes que não eram iguais aos dele. Onde uma nação que era regida por princípios, né, divinos, de Deus. Então ele abria a sua janela que dava para Jerusalém. E durante 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho e falava com Deus. O Deus do povo hebreu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava lá na Babilônia orando ao Deus
de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí fizeram essa lei perversa, que ninguém podia orar, fazer nenhuma devoção, nem pedido a nenhum outro Deus, a não ser ao rei. O que Daniel fez? Ficou com medo? Deixou de orar? Não! Daniel continuou orando. Daniel se prostrou. Daniel não queria nem saber. Que lei que nada, que lei perversa é essa que quer impedir ele de buscar a Deus? Lei desse tipo a gente não tem que obedecer não, rapaz. Serve para os nossos dias de hoje também, tá bom? Qualquer lei que queira ferir a nossa fé, que queira ferir a nossa devoção a Deus, essa lei não deve ser cumprida por mim nem por você que é cristão. Nós devemos seguir a Deus e acabou, custe o que custar. Seja com prisão, com morte, seja o que for. E no final dos tempos isso vai acontecer. Os crentes serão perseguidos e presos e mortos. Muita gente vai se acovardar. Aqueles que se vestem de crente que não são crentes de verdade, aqueles que só são crentes de aparência, quando surgir uma lei que proíba eles, eles vão ficar escondidos, não vão cumprir. Vão cumprir a lei dos homens, menos a de Deus. E o que tem de gente hoje que já faz isso? Que por causa de benefícios, deixa de cumprir a lei de Deus para ser beneficiado. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto aqui não. Vamos orar. Vou dobrar meu joelho e vamos falar com Deus, que é melhor. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD. Ó Pai soberano, Deus altíssimo, santo e verdadeiro. Bendito seja o Deus de toda glória e majestade. Aqui, Senhor, nesse momento, de joelhos na Tua presença, através dessa programação de TV e rádio, nós oramos, meu Pai. Essa oração é uma oração coletiva, aonde eu e Teus servos e servas que oram, espalhados nesta cidade, ou fora dela, em algum lugar, acompanhando pela internet, nós oramos agora. E o que eu quero te pedir, Senhor, é que nos dê força, que nos dê ânimo, que nos ajude, Senhor, a combater as ciladas e as batalhas daquelas que o mundo arma contra nós. Como aconteceu com Daniel, nós vivemos outro tempo, são outros momentos, e outras ciladas e armadilhas se manifestam contra nós, se levantam contra nós. E nós precisamos de força, meu Pai, de fé. Precisamos orar muito mais. Precisamos ter uma vida de oração, como teu servo Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Quantos de nós cristãos já não oramos mais, sequer uma vez ao dia? Quantos de nós cristãos, ou que pelo menos andam com a Bíblia ou vão à igreja uma vez ou outra na semana e não sabe o que é ter uma vida com Deus, não sabe o que é ter uma vida dedicada ao Senhor, porque é difícil renunciar, é difícil negar a si mesmo, é difícil dizer não às nossas vontades, é difícil se inclinar para as coisas do Espírito, porque normalmente o que nós vivemos, o que a maioria vive é pendendo para as coisas da carne. Mas nós precisamos, Senhor, de força para nos inclinar para as coisas do Espírito. Precisamos de força, Senhor, para buscar as coisas do alto. Precisamos de força, Senhor, para declarar a Tua palavra. Precisamos de força, Senhor, para perceber, força e discernimento para perceber a astuta cilada do diabo que quer nos impedir, nos proibir, as leis que muitas vezes são criadas com aparência de benefício para nos afastar dos compromissos e do zelo que nós devemos ter com os princípios, com os ensinamentos do Senhor. Porque muitos têm se perdido nisto. Nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos nos perder nessa de querermos benefícios
e abrir mão dos sacrifícios. O mundo está invertendo as coisas. É menos sacrifícios em troca de benefícios. Estou falando de algo, coisas materiais. Para aquele que ora comigo agora, entenda. Mas a vida com Deus é uma vida onde nós abrimos mão de benefícios, de coisas que nós temos acesso e que é permissível até e direito nosso, mas nós abrimos mão, renunciamos e sacrificamos em favor do reino, da glória, da comunhão, em favor de viver uma vida na manifestação do teu poder e da tua glória em nós. Oh Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, esta programação, todos que ouvem. Obrigado por essa porta aberta às 3 horas da tarde, todos os dias. Obrigado, Senhor, por me proporcionar essa oportunidade de poder estar aqui e pelo Teu Espírito Santo orar. E agora, Senhor, eu te apresento aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam hoje de um toque poderoso do Senhor, de um milagre, porque os remédios não estão tratando, os tratamentos médicos não estão resolvendo, que essa enfermidade maligna saia do corpo dessa pessoa, abandone a vida dela, em o nome de Jesus. Senhor, que seja livre, que as cadeias espirituais do mal que prendem essa pessoa, escravizam ela nas doenças ou nos vícios, sejam quebradas agora. Que ela seja livre de toda a prisão espiritual do mal. Em o nome de Jesus. Pessoas que sofrem perturbações, pessoas que sofrem tormentos de demônio, de espíritos imundos, em o nome de Jesus, que os espíritos imundos que estiverem atuando nesta vida, nesta casa, sejam repreendidos agora em nome de Jesus e vá embora desta vida. Para a honra e glória do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus, seja repreendido todo o mal. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o poder de Deus venha sobre a sua vida. E a sua vida seja restaurada. Para a glória de Deus. E você que está do outro lado orando e crendo, receba o toque de Deus, receba a sua vitória. Toma posse, meu irmão, da sua bênção em nome de Jesus. Declara isso agora. Creia que o Senhor está te abençoando. Essa programação é para tocar na tua vida, te abençoar, para falar contigo. Essa programação é um momento com Deus, onde o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eu sirvo e prego, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro, Ele toca na sua vida e te abençoa. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse da tua vitória, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou entrar num bloco comercial e daqui a pouco eu volto com a poderosa palavra de Deus. E eu quero só aproveitar e pedir para você estar conosco todos os dias, às 3 horas da tarde. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui e vamos clamar a Deus. E aproveito e falo com você a respeito do culto que vai acontecer hoje à noite. Nós temos a nossa comunidade evangélica, onde eu pastoreio junto com a minha esposa, a pastora Dayana, ali na Nova Bom Jesus, próximo à APAI, perto do Colégio Militar, na Rua Angelim, esquina com a Rua Chapadinha. Hoje à noite, 7 horas, e toda terça-feira, 7 da noite, temos culto. Vai lá participar de um culto de milagres. E quando eu sair daqui da rádio, também, nós vamos fazer ali por algumas ruas do bairro,
a caminhada de milagres, onde nós vamos poder visitar e orar por algumas pessoas ali no bairro. Amém? Então, aqueles que desejam acompanhar, participar e estar à noite no culto, estarei aguardando por você, 7 horas da noite. Glória a Deus por isso. Compartilha através do canal do YouTube, você que está assistindo, o link, se inscreve no canal e comenta lá, dá o seu like no canal da Rádio Liberdade Bom Jesus das Selvas. Amém? E quem nos ouve aqui pela Rádio Liberdade 96.1, diariamente, segunda a sexta-feira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem está ouvindo na zona rural, vem participar, vem aqui para a cidade, tira um dia para você vir participar do culto, e aí você nos procura, vai lá no endereço e você vai poder participar de um culto abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito obrigado quem está ao vivo pelo site da da TV Liberdade, tvliberdadehd.com.br. Muito obrigado quem está acompanhando. Dona Maria da Guia lá de São João dos Patos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Minha mãezona Ruth lá de Imperatriz e tantas outras pessoas que conseguem acompanhar ao vivo. Tá acompanhando ao vivo? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no 8427-3777 ou o WhatsApp da rádio, e da TV Liberdade, que é o 8565-5387. Tem aí o telefone, da TV e da rádio, 8565-5387. Você manda a sua mensagem e que Deus em Cristo vos abençoe. E eu quero dizer para você que está se inscrevendo lá no canal do YouTube e durante as programações você está colocando lá um comentário, eu vou estar olhando e lendo e depois a gente vai estar orando também por todas essas pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. É um compromisso que eu tenho, tá? Um compromisso de estar orando por essas pessoas. E hoje à noite, todas as pessoas que forem lá para o culto, 7 horas da noite, nós vamos colocar o nome dessas pessoas lá num caderno, numa folha de oração. E eu vou estar em oração hoje à meia-noite. Eu só vou dormir hoje depois que eu orar lá no altar da igreja, à meia-noite, tá? É um compromisso que eu estou fazendo. Então, vai ser uma benção, tá? Você que vai estar conosco hoje à noite, lá no culto de 7 horas da noite, nós vamos pegar o nome de todos vocês e vamos ter um momento de oração à meia-noite pela tua vida. Pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vamos entrar no bloco comercial e depois do comercial eu volto com a poderosa palavra de Deus. Não saia daí. Glória a Deus, graças ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12 em diante. E eu vou pedir para você que está ouvindo essa mensagem gravada no WhatsApp, que compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado em nome de Jesus. Quem nos acompanha pela TV Liberdade, Rádio Liberdade, eu gostaria que você fosse lá no canal do YouTube, Rádio Liberdade Bom Jesus das Selvas. Você vai se inscrever no canal e lá você bota seu comentário, compartilha, curte, e você vai poder levar essa palavra adiante através dos links, que você pode compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar então nessa palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do versículo 12, que diz: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Olha só, os apóstolos de Cristo Jesus, após Jesus ter morrido e ter ressuscitado, eles receberam poder. E o Espírito de Cristo
o outro Consolador, que Jesus disse que viria sobre eles, para que eles pudessem continuar a obra, o trabalho, estava sobre os apóstolos operando prodígios, sinais e prodígios. Aonde os apóstolos iam, através de suas mãos, da imposição das mãos, eles tocavam nos enfermos e as doenças se retiravam. Então as pessoas eram livres de suas doenças, de males, através das mãos dos apóstolos, que eram ungidos, consagrados, separados por Deus, homens escolhidos. E eles faziam sinais diante do povo, libertando. Ao exemplo do próprio Cristo, quando esteve com eles. Porque aonde o próprio Senhor Jesus Cristo ia, ele ia curando os enfermos. Ele ia fazendo sinais e maravilhas. E os apóstolos estavam ali com ele. E quando Jesus morreu e ressuscitou, esse poder, essa unção, essa glória passou a se manifestar sobre os apóstolos. Então aqueles homens que eram antes homens simples, passaram a ter poder e autoridade sobre as doenças, sobre espíritos imundos. A diferença dos apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo e antes de receber o Espírito Santo, foi uma mudança, uma transformação extraordinária, espantosa, gritante. E a palavra certa é essa, transformação. Eles foram transformados. Porque não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo e não ser transformado. Não tem como eu, que estou aqui ministrando a palavra de Deus, pregando a palavra, que vivo para Deus, tá? Se de fato eu estou vivendo para Deus, porque uma coisa é viver de aparência. Uma coisa é ter uma aparência religiosa. Ah, eu vou à igreja. Eu boto a Bíblia debaixo do braço e eu vou na igreja de vez em quando. Isso é uma coisa. Outra coisa é viver para Deus. Viver em Deus, em Cristo. Outra coisa é ter o Espírito de Cristo. O Espírito Santo. Não é qualquer Espírito não, irmão. É o Espírito Santo. Tá? Não é espírito de engano, de mentira, não é espírito nenhum, não é o Espírito do Deus Altíssimo. Aquele que não aceita blasfêmia contra ele. Que inclusive é o único pecado que não é perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, pare e pensa aqui comigo. Alguém pode até ofender Deus, ou achar que está ofendendo a Deus, porque ninguém consegue ofender a Deus. Por mais que alguém ache que está ofendendo a Deus, faça qualquer coisa para zombar de Deus, não ofende a Deus. Deus está no mais alto lugar, Ele é o Altíssimo. Quem é que consegue ofender a Deus? E qualquer ofensa contra o Filho de Deus, porque o Filho de Deus fez carne, veio aqui e foi humilhado pelos homens. Cuspiram nele, blasfemaram dele. Falaram coisas terríveis e mataram, crucificaram ele na cruz. Também é perdoada qualquer ofensa contra Deus e contra o Filho. Contra o Pai e contra o Filho. Qualquer ofensa e males que alguém comete contra si mesmo, contra o próximo, contra um servo, uma serva de Deus, é perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Porque o Espírito de Deus é santo. É o Espírito do Deus Altíssimo, Santo. O Espírito Santo, ninguém pode dizer assim, o meu Espírito Santo. Ninguém pode dizer isso. A gente pode dizer assim, o meu Deus, o teu Deus, não é assim? O meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. A gente fala assim, o nosso Deus, o meu Salvador, o nosso Salvador. Agora, Espírito Santo, ninguém pode dizer o nosso Espírito Santo. Não existe isso. Nosso Espírito Santo, ou não, é dele, é de Deus.
O Espírito é de Deus e Ele deu o seu Espírito a nós, aos homens. Esse é o maior presente que um ser humano pode receber, é ter dentro de si o Espírito Santo de Deus, que vai ser tirado dessa terra, inclusive. Quando chegar o tempo, o Espírito vai ser tirado dessa terra. O Espírito que desceu a essa terra aos homens para anunciar o Evangelho, porque sem ele seria impossível a pregação do Evangelho nessa terra. Seria impossível, sem o Espírito Santo, dar continuidade ao trabalho, à obra que o Senhor Jesus Cristo começou. Ele mesmo disse isso: eu preciso ir, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. E não precisará que ninguém fique falando, ensinando vocês, porque o próprio Espírito ensinará a vocês. Você está entendendo, meu irmão, como é que funciona? É uma ligação. É receber do alto, do trono de Deus. Aqui não tem manipulação. Não tem, sabe? Não tem barganha. Ninguém consegue extrair, arrancar nada de Deus forçado. É dado. É gratuito e é no momento dele, quando ele quer e à medida que nós nos doamos e nos entregamos. Não tem corrupção na natureza santa do Espírito de Deus. Ele não se corrompe. Ele não se deixa levar por nossa natureza, por nossas emoções. Ninguém barganha, ninguém bajula, ninguém consegue driblar ou tirar alguma coisa, proveito de Deus. Não. Ou a gente se entrega de verdade, ou a gente se rende, ou a gente se abre, se entrega, se esvazia para receber o Espírito Santo, ou não tem. Não tem ligação com Deus. Aí os apóstolos estavam lá, cheios do Espírito Santo, cheios de poder. Aí o que aconteceu com eles? Transformação. Eles foram transformados. Nasceu dentro deles uma nova criatura. A velha criatura morreu. O velho homem, foi sepultado. E nós, da mesma maneira, nós que vivemos em Cristo, para Cristo nos dias de hoje, temos uma nova natureza dentro de nós. E essa mesma natureza pode produzir em Deus milagres, maravilhas, prodígios. Pode produzir em mim e nos outros, para a minha vida e para os outros. E então, continuando o texto aqui, versículo 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente, no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha só isso aqui. Então, as multidões se achegavam aos apóstolos, como acontecia com Cristo, porque o Espírito de Cristo estava neles, e eles realizavam sinais e maravilhas. Embora fossem rejeitados e por parte daqueles que se achavam autoridades religiosas daquela época e políticas, e os desprezassem e os ameaçassem por causa da fama, eles não se amedrontavam. Eles caíam na graça do povo. As multidões se achegavam. Foi por isso que muitos deles foram mortos e perseguidos e presos, justamente por conta disso. Por causa da sua fama, por causa da sua popularidade, por causa dos milagres, das maravilhas que atraíam as multidões. E isso causava inveja, e isso causava ciúmes e medo por parte de algumas autoridades daquela época, de que esses discípulos, essas pessoas, tomassem o seu poder. Mas não era isso que eles queriam. Eles não estavam querendo tomar trono e poder de ninguém. E nem criar uma religião naquela época
para substituir ou ser mais forte do que a religião dos líderes religiosos daquela época. E o que eles queriam? Eles queriam transmitir o amor de Deus. Eles queriam transmitir a palavra de Deus. Eles queriam aliviar o fardo daquelas pessoas. Eles queriam curar os enfermos e ver aquelas pessoas se achegarem a Deus e se entregarem a Deus e conhecerem o Filho de Deus como seu Salvador. Era essa a missão. E aqui no versículo 14 diz assim, ó: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha só, gente. A fé, a unção, o poder e a glória de Deus eram tão manifestas, de uma forma tão extraordinária, que as pessoas já sabiam que aonde os apóstolos passavam, os milagres aconteciam, e no caso de Pedro, até a sombra dele, as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, porque quando Pedro passava por ali, a sombra dele se projetava sobre os enfermos, e eles eram curados. Que maravilha, que coisa gloriosa, extraordinária. Essa é a transformação verdadeira daqueles discípulos que viveram com Cristo e agora exerciam o seu ministério. E nós também, nos dias de hoje, podemos viver essa fé extraordinária, se estivermos dispostos a nos entregar, a nos doar e a sermos usados como um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu me recordo agora, não sei se vai dar tempo para contar esse testemunho, vou só resumir, de uma criança, assim que eu comecei o meu ministério, em Montes Altos, tinha uma criança paralítica, e ela estava numa casinha de madeira, simplesinha, não tinha piso na casa dela, era de barro. E eu vi aquela criança ali no chão, ele estava assistindo uma programação de televisão, e eles tinham muita fé que poderiam ser curados e queriam ir até São Paulo, onde eles acreditavam que indo até lá, eles poderiam ser curados através da programação de televisão, do ministério da qual eu pastoreava na época. E eles falaram assim, se eu fosse lá, se eu levasse essa criança lá, eu acredito que ela pode ser curada, porque elas viam muitos milagres acontecendo ali. E eu entrei naquela casa e pedi licença e abracei aquela criança. E quando eu abracei aquela criança, de repente eu senti que as perninhas dela se movimentou e me abraçou com as pernas dela. E quase que inconscientemente, porque eu não estava mais lembrando que aquela criança era paralítica, eu botei ela no chão. Quando eu botei ela no chão, ela já ficou em pé. Foi instantâneo. E aquela criança ficou em pé, se firmou. E eu comecei a andar dentro daquela casa com aquela criança. E eu vi, eu presenciei no meu ministério, e esse não foi o primeiro não, teve outros também, outros casos de paralíticos de nascença e tantos outros milagres que eu presenciei através do meu ministério. E tenho visto Deus operar. Então o Deus a quem eu sirvo e quem eu prego, não é um Deus que eu conheço só de ouvir falar, mas de ver o próprio Deus fazer através da minha vida. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: creia nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele faz milagres. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer aliviar a tua dor e Ele quer te salvar. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Ele te proteja e te guarde. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Muito obrigado você que me acompanhou pela rádio e pela TV Liberdade. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.